Traidores? Existem feridas que nunca se fecham, desde os dias da antiguidade até as sombras do século XX. Nossa terra já teve muitos inimigos, mas nenhum tão perigoso quanto aqueles que carregavam sua bandeira enquanto a vendiam para o melhor comprador. Nobres que abriram as portas para o invasor, famílias que trocaram de lado quando a vingança pesava mais do que a honra, pessoas que venderam ou compraram sua vergonha. 8 nomes, 8 traições que marcaram nossa história, ordenados cronologicamente. Desta vez, esta é a história dos que quebraram o juramento, dos que venderam a alma por poder, por ambição ou por covardia. Porque para entender a grandeza da história do nosso país, também é preciso encarar de frente a sua vergonha. E os primeiros dessa longa lista aparecem há mais de 2000 anos, quando Roma ainda tentava subjugar os povos hispânicos. Lá, nas montanhas ásperas da Lusitânia, surgiu um homem inesperado, Viriato, um simples pastor, endurecido pela vida dura do campo, que se tornou líder e colocou a toda a poderosa República de Roma de joelhos. Durante 8 anos, suas guerrilhas e emboscadas humilharam os generais romanos, destruíram legiões e devolveram a esperança aos povos hispânicos. Roma o chamou de terror e a Espanha o chamou de pai e protetor. Mas a grandeza nem sempre se apaga no campo de batalha. Às vezes, ela é apagada pelos ratos que mordem por dentro. Viriato confiava em 3 homens de sua guarda. Seus nomes eram Audax, Ditalcão e Minuro. Os romanos, incapazes de derrotá-lo com a espada, tentaram com o ouro e encontraram nesses 3 a brecha da covardia. Subornados com promessas de riquezas e favores, aqueles que deveriam velar pelo sono do líder decidiram vendê-lo. Numa noite qualquer, enquanto Viriato dormia, eles entraram em sua tenda. Não houve duelo nem resistência, apenas a adaga covarde. Cravando-se na carne do homem que confiava neles, o herói caiu, não diante do inimigo, mas nas mãos daqueles que deveriam morrer, ao seu lado. Audax, Ditalcon e Minuro correram para o acampamento romano acreditando que receberiam ouro e honrarias, mas, ao se apresentarem diante do cônsul Servilio Cepião, só encontraram desprezo. O romano os despediu com uma frase que se tornou uma sentença eterna. Roma não recompensa traidores. Os miseráveis que venderam seu líder foram enganados pela segunda vez. Não houve recompensa, não houve glória, só restaram seus nomes gravados na memória como símbolo de desonra. Com a morte de Viriato, a resistência lusitana se quebrou, a Espanha ficou aberta ao avanço romano, assim terminou Viriato e assim começaram os primeiros traidores da nossa história. A traição a Viriato foi a primeira mordida, mas não a última. Os séculos se passaram, Roma caiu e na Espanha surgiu um reino visigodo que parecia forte, herdeiro da antiga grandeza. Mas mais uma vez, a adaga não veio de fora, e sim de dentro. E no centro dessa história está um nome que se tornou sinônimo de traição: o conde Dom Julián. Dom Julián, governador de Ceuta. A tradição conta que enviou sua filha, Florinda, chamada La Cava, à corte de Toledo para servir como dama. Lá o rei Rodrigo, o último monarca visigodo, a desonrou. O pai, em vez de exigir justiça ao defender o reino, jurou vingança contra Rodrigo. Regem illum maledictum ulciscar. E sua vingança não foi contra um homem, mas contra toda a Espanha.
Em 711, Dom Julián fez um pacto com os muçulmanos do norte da África, abriu-lhes o Estreito de Gibraltar e garantiu-lhes passagem segura para a Península. O general Tariq ibn Ziyad cruzou com suas tropas e em poucas semanas derrotou Rodrigo na Batalha de Guadalete. O que começou como um acerto de contas pessoal terminou com 8 séculos de presença islâmica na Península Ibérica. Dom Julián não apenas traiu seu rei, traiu seu povo, sua religião, sua pátria. O nome de Dom Julián ficou amaldiçoado nas crônicas medievais, sua lembrança se tornou um aviso. O traidor sempre abre a porta para o desastre. Enquanto Covadonga iluminava-as, a memória de Julián continuava sendo um lembrete de como a covardia de um só pode arrastar todos para a ruína. A todos. Me chamo Nada, porque meu nome, assim como o dos meus irmãos, foi apagado dos livros. Só restou a mancha, a família de Bitiza, os que foram abandonados em Guadalete. Dizem que traímos Rodrigo. E sim, nós traímos. E daí? Acaso ele não nos traiu? Primeiro tirando a coroa que nos pertencia por direito de sangue? Chamamos os mouros não por fé nem por ouro, mas por ódio, pelo prazer de ver cair quem nos humilhou. Lembro da noite do pacto, um emissário de Tariq, um selo rompido, uma promessa sussurrada. Meu senhor Tariq me envia para falar com o chefe da família dos Bitiza Remy. Aqui falo e ouvirei pelo bem da minha família e do Regnum. Na batalha, quando o rei te mandar para a batalha, abandone-o, o resto será história. Em Guadalete, o rei lutou sozinho. Nós observávamos do alto da colina as lanças cravadas na terra, e quando a poeira se levantou, viramos os cavalos. Que morresse, que o Deus dele o salvasse se pudesse. O Regnum hispano caiu naquele dia, dizem os cronistas. Não, o Regnum já estava podre. Nós só empurramos o cadáver. Dizem que o inferno nos espera. Talvez, mas não pela traição, e sim por ter confiado que o inimigo seria grato. Os árabes entraram e nunca foram embora. Pensei que vingava uma ofensa, mas permiti 8 séculos de domínio muçulmano. Essa foi minha vitória, minha vergonha, meu nome apagado de toda pedra, de toda pedra. Eu não pensava em viajar ao passado, mas há nomes que merecem ser vistos cara a cara. Ele tratou Castela como um tabuleiro de jogo. Estamos falando de Juan Pacheco, Marquês de Vilhena, o homem que traiu seu rei e morreu acreditando que havia vencido. Não espere um arrependido. Sou o homem que movia o trono nas sombras. Henrique IV foi meu rei e meu instrumento. Com seu selo eu governava com sua fraqueza. Eu mandava, fiz acordos com Aragão, vendi promessas a Portugal. Enquanto todos gritavam traição, eu contava senhorios. A farsa de Ávila foi minha obra-prima. O boneco vestido de rei, o povo olhando, os nobres rugindo. E você diz isso assim, sem vergonha, enquanto seu reino afundava em guerras e fome, o reino já estava podre. Antes de mim, eu só aprendi a cobrar pelo cheiro. Vergonha. Os heróis dormem em túmulos vazios, os traidores deixam heranças. Enquanto outros se matavam por um castelo, eu conquistava com penas desde a minha mesa, controlava os bispados, as mestrias, as alianças, cada favor que eu concedia, me pagavam com terras ou com poder. Isso agora é meu.
Mas o rei era fraco, tão fraco que bastava eu falar com ele para mandar em seu lugar. Quando vi que o trono estava balançando, soube que era hora de jogar em vários tabuleiros. Como já disse, fiz um pacto com Aragão e Portugal pelas costas do meu rei. Falar A minha filha Beatriz. com o filho do rei de Portugal, mas fracassei. Mas isso sim, eu continuava ao lado Do meu Henrique com a... melhor das minhas sorrisos. Então veio a farsa de Ávila, e você jurou agora fidelidade ao irmão do rei, Afonso, sendo apenas uma criança? Não, sim, mas ele morreu muito cedo. Não me restou outra opção a não ser voltar para Henrique, e isso não saiu nada barato para ele. Então jurei fidelidade e recebi muitos mais cargos. E ao mesmo tempo conspirei novamente com rebeldes contra meu rei. Vendi fortalezas, vazei cartas, mudei de alianças e quando o rei morreu, tentei fazer o mesmo. Com Isabel, Ai, Isabel, com ela tudo foi diferente, eu soube que com ela não havia nada que fazer. você diz que fui um traidor? Não, fui o espelho do meu tempo em uma castela onde todos queriam poder. Eu simplesmente aprendi a cobrar mais caro por sua culpa. O trono de Castela virou um mercado, e os nobres perceberam que vender a pátria dava mais poder que defendê-la. E sabe o que é pior que os da sua laia continuam vendendo? O país, assinatura após assinatura, sorriso após sorriso, o reino já estava podre. Antes de mim eu só aprendi a cobrar pelo cheiro, sempre houve compradores, rapaz, eu só coloquei o preço. em pleno século XVI, quando a Espanha governava um império onde o sol nunca se punha, um frade dominicano acendeu a fogueira propagandística mais duradoura contra a nossa nação. Seu nome era Bartolomeu de las Casas. Bartolomeu. Foi para o Novo Mundo com 18 anos, onde viu alguns fatos que não devemos tentar esconder. Mas também de um mundo complexo, com guerras, alianças, com indígenas lutando entre si. No entanto, em seu relato não houve nuances, apenas algozes e vítimas. Em 1552, publicou sua brevíssima relação da destruição das Índias, um texto curto, mas incendiário, no qual afirmava que os espanhóis haviam exterminado mais de 9 milhões de indígenas. Depois subiu para 12, mais tarde para 15, chegando a virar um total de 24 milhões só na Espanhola e em parte da Nova Espanha. Algo impossível, já que se estima que a população da América Central e do Caribe não chegava nem a 15 milhões, mesmo nos estudos mais otimistas. Além disso, cerca de 95% das mortes indígenas foram provocadas por doenças europeias, mas a transmissão não foi de mão única. Da América chegou a sífilis, e em apenas algumas décadas estima-se que mais de 5 milhões de europeus morreram por causa dela. Ele também descreveu os conquistadores como devoradores de almas e sanguinários, que estavam ali apenas para acabar com todos os indígenas. Nenhum documento judicial, carta de conquistador ou crônica contemporânea, assim como historiadores modernos, confirma esses episódios. Inclusive, atribuiu atrocidades a personagens que nunca pisaram nos lugares que ele descrevia. Bartolomeu de las Casas utilizou uma linguagem própria do sermão apocalíptico, e seus relatos repetiam o esquema de martírio cristão, apresentando os índios como inocentes absolutos e os espanhóis como demônios. E o próprio Bartolomeu admitiu que fez isso para comover os corações dos príncipes cristãos. Ele priorizava o impacto emocional, não a precisão. Diese spanischen Mörder. Mas suas palavras saíram do seu controle. A obra foi traduzida para o francês, inglês, alemão e holandês em poucas décadas. Em 1598, o gravador Teodoro de Bry a ilustrou com cenas assustadoras. Os protestantes os apresentavam como prova do fanatismo espanhol. Inglaterra e Holanda os usaram para justificar suas invasões, dizendo que estavam libertando a América da barbárie hispânica. Inclusive,
Inclusive, séculos depois, Voltaire, Diderot e os enciclopedistas franceses repetiram suas acusações sem verificar uma única fonte. Seus próprios compatriotas o desmentiram. Bernal Dias del Castillo e Gonzalo Fernandes de Oviedo o acusaram de inventar atrocidades e o chamaram de caluniador do Império. Mas na Europa, a verdade deixou de importar. Assim nasceu a lenda negra, essa imagem distorcida da Espanha como uma nação cruel, inquisitorial e retrógrada. Uma mentira que ainda hoje continua ressoando nas salas de aula, nos livros e nas consciências de meio mundo. Mas ainda faltava um Judas mais perverso, um que não falava de um púlpito, nem dos confins da América, mas sim do próprio coração do poder. O secretário de Estado do Rei Prudente, um homem que conhecia os segredos da monarquia mais poderosa da Terra e os vendeu ao inimigo. Seu nome é Antônio Pérez. Ambicioso e brilhante, logo conquistou a confiança de Filipe II, que o tornou seu secretário pessoal. Ele manipulava as cartas que uniam o trono com Flandres, com Roma, com os vice-reinados da América, tinha acesso ao que ninguém deveria ver. Mas o poder que não é controlado acaba corrompendo, e Pérez, o escrivão do rei, começou a usar a tinta para conspirar. Sua queda começou com um crime. Dom João da Áustria, meio-irmão do rei, havia nomeado Juan de Escobedo como seu secretário, mas quando Escobedo começou a investigar as intrigas da corte de Antônio Pérez, o aragonês decidiu eliminá-lo. Em 31 de março de 1578, Escobedo foi assassinado a facadas em uma rua de Madrid. Pérez tentou fazer acreditar que tudo havia sido ordem do próprio Filipe II, mas eu fiquei sabendo e mandei prendê-lo. Ele foi preso em Turim, de onde conseguiu escapar. Ele atravessou Aragão disfarçado, incitando o povo contra o rei com mentiras sobre sua suposta injustiça. Assim nasceu o Motim de Saragoça, de 1591, uma revolta manipulada pelo próprio Pérez, para salvar a própria pele. Perseguido, ele fugiu para a França e depois para a Inglaterra, os dois maiores inimigos da Espanha, e lá vendeu todos os segredos do Império. De Paris e Londres, Pérez se tornou um difamador profissional. Menudo tiempo de mierda. Ele publicou memoriais, cartas e panfletos, onde revelava os mecanismos do poder espanhol, os relatórios secretos, as estratégias de guerra. Norte al amanecer. Seu veneno foi recebido com entusiasmo pelos inimigos da Espanha. Na França, ele foi retratado como um herói. Na Inglaterra, até mesmo a corte isabelina o acolheu e o exibiu como um troféu. E assim nasceram alguns dos relatos mais venenosos da lenda negra, a de um monarca recluso, cruel e fanático. Uma imagem que jamais correspondeu à realidade, mas que desde então perseguiu a Espanha por séculos. Antônio Pérez morreu em 1611, sozinho e esquecido. Seu fim foi o que corresponde aos traidores, sem pátria, sem honra, sem túmulo digno. Meu nome é Pau Clares e fui o presidente que entregou a Catalunha ao inimigo. Não foi um erro, foi uma decisão. Quando o povo se levantou naquele corpus de sangue contra as tropas de Filipe IV, eu vi uma oportunidade. Os cidadãos diziam que lutavam por liberdade e terra, então pensei na França para que nos ajudasse. Enviei emissários a Richelieu e a Luís XIII, ofereci nossa lealdade em troca de tropas francesas. Espere. Não me fale de liberdade, Pau, por favor. Você disse salvar a Catalunha e chamou o inimigo para ocupá-la. Você não foi um patriota, foi o político perfeito, capaz de vender seu país e chamar isso de justiça. Filipe IV apenas nos deu a opção de morrer de fome ou obedecer. Eu escolhi viver. Os franceses ocuparam sua casa e saquearam suas cidades.
Talvez por... O preço tenha sido alto? Não, Paul. O preço foi pago por outros, você só recebeu o adiantamento. Enfim, preferi me ajoelhar diante de outro rei. Em 16 de janeiro de 1641, assinei o Tratado de Zerete e uma semana depois proclamei o rei da França como senhor de Barcelona. Assim, sem fazer nada, Cruzaram o Ebro, ocuparam nossas cidades e ditaram suas leis, exigindo mais tributos do que nunca, tornando-se nossos novos senhores. Quando morri, poucos meses depois, achei que tinha deixado para trás uma Catalunha livre da soberania dos Habsburgos. mas a verdade foi outra. Os franceses ficaram 10 anos e em 1659 foi assinado o Tratado dos Pirineus. Agora Roussillon e Cerdanha pertencem à França. Essas terras foram o preço da minha assinatura. Eu, Paul Clares, não defendi meu povo, troquei-o por promessas francesas. A traição tem muitas formas: a pena, a palavra e o medo. Se Paul Clares entregou uma terra, o seguinte entregou seus homens. Dark Web Danny, 1921. Sou o Coronel Silvério Araújo Torres, do Regimento Melilla, número 59. É 22 de julho de 1921 e anual caiu. O general Silvestre está morto e com ele toda a linha do exército espanhol. No Rif, os rifenhos de Abdelkrim avançam como uma sombra, cortando as posições uma após a outra. Dark Danny está sob meu comando. 1000 homens jovens, mas corajosos, obedecem ao meu comando. Sem munição, sem água, Estamos quase sem suprimentos. mas com ordens para resistir. Resistir. Que palavra tão fácil de escrever, mas tão difícil de sustentar quando a garganta está seca de sede e o inimigo te cerca. Eles esperaram reforços que nunca chegaram, esperaram ordens que ninguém respondeu. E enquanto isso, um coronel só pensava em salvar a própria vida. Aquí está el dinero. Em segredo, paguei 5.000 pesetas, meu dinheiro, minha alma, minha vergonha. Em troca, me prometeram a vida, a minha e a de alguns poucos oficiais. Ordenei aos meus homens, jovens honrados que confiavam em mim, que baixassem suas armas. Disse a eles que havia um acordo, que tudo tinha terminado. Eles saíram de suas posições, confiantes, e então os rifenhos atacaram. Mais de 1000 jovens espanhóis foram assassinados, desarmados, confiando nas palavras de seu maldito coronel. Eu só respirava e olhava para o céu enquanto ouvia os gritos de centenas de bons espanhóis sendo executados. Mas o que foi que eu fiz? Os meus morreram chamando por Deus e amaldiçoando meu nome junto com você. Coronel Silvério. E não morri com eles. Fui capturado, me trataram bem. Abdelkrim cumpriu sua parte. Vou te dizer uma coisa. Desejo que você seja imortal para que possa viver para sempre com sua vergonha eterna. Em 1924 fui julgado, mas fui absolvido, coisas que acontecem. Em 1928 me retirei e pedi o posto de general de brigada honorário, mas me negaram. Mas em 1931 a República me concedeu com honras. Honra. Eu. Em Dark Evdani não houve rendição, houve venda. Venda de sangue espanhol.